Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula diferente, trazendo aqui uma dinâmica que o professor de língua portuguesa ou de qualquer outra disciplina pode levar para a sua sala de aula e trabalhar com os alunos. Essa é uma aula que funciona muito bem para aquele professor que tem aulas geminadas, ao mesmo tempo em que serve até como revisão para momentos de prova. Então, é bem interessante, vocês vão gostar. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Vamos lá. Pois bem, gente, olha só. Eu chamei provisoriamente de jogo da cena combinada. Esse jogo tem dois objetivos. O primeiro, os alunos precisaram fazer uma sequência de 6 quadrados com respostas certas às perguntas feitas pelo professor. Se ninguém conseguir fazer essa sequência, o segundo objetivo é preencher o maior número possível de quadros ao final do jogo. O tempo estimado para este jogo é de 1 hora. Então, como eu falei, professores com aulas geminadas, dá para se fazer uma aula bem intensa, bem interessante em 1 hora. Participantes, turmas de 30 alunos em média, divididos em grupos de 5. Obviamente que fica a critério do professor. Pode ser 6 alunos em 5 grupos, podem ser 5 alunos em 6 grupos. O professor pode optar em fazer em grupos de 4 alunos, pode fazer em trios ou em dupla, com a pequena diferença de que quanto mais cartelas e quanto mais grupos, mais tempo o professor precisará para fazer a correção, caso 2 ou 3 ou 4 grupos acabem batendo o jogo no mesmo instante, certo? Bom, pegando essa parte aqui, agora eu vou mostrar para vocês a cartela do nosso jogo. Percebam que é uma cartela simples, vocês têm aqui os números de 1 a 6 e quadrinhos com as letras de A a F. Parecidíssimo com um jogo de batalha naval. Ao todo, 36 perguntas serão feitas aos alunos. Cada pergunta sorteada, o aluno saberá identificar qual é o quadrinho que deve colocar a resposta. Por exemplo, vamos mostrar aqui. Supomos que eu sorteei a pergunta C4. O aluno vai procurar o C4 e vai colocar a resposta dentro do quadrinho. Se for A1, a mesma coisa, certo? E aí, o aluno vai conseguir fechar o jogo se ele conseguir uma sequência de 6 quadrinhos, tanto na horizontal, como aparece aqui, também pode acontecer essa sequência na vertical, como eu estou mostrando aqui, certo? Vertical pode ser nessa aqui, pode ser na segunda, pode ser no meio do quadro geral, no meio da tabela, enfim. Também pode acontecer a sequência na diagonal, em escadinha, como eu estou mostrando aqui, olha só. Essa sequência de 6 aqui também pode ser inversa, começando aqui de baixo para cima. O professor pode optar também em forma de L, até para facilitar um pouquinho. 5 em uma fileira e 1 na fileira seguinte, formando uma sequência em L. E por último, se o professor achar que o jogo está muito difícil, ele ainda pode propor outras formas de conclusão do jogo em cena. Por exemplo, eu mostrei essa aqui de 4 na horizontal, na vertical, e outras 2 na horizontal, juntando com esse quadrinho aqui, certo? Eu, pessoalmente, não coloquei esse último porque eu achei que facilitaria demais, mas aí fica a critério do professor, conforme o nível da sua sala de aula, né, conforme a percepção dele sobre a possibilidade dos alunos acertarem o jogo ou não. Também ele pode fazer outras sequências, como por exemplo 3x3, isso aí fica a critério de cada um. Pessoalmente, eu preferi essas 4 sequências que eu mostrei aqui para vocês, certo? Agora nós vamos fazer de conta que o jogo está acontecendo. Nós temos aqui essa tabela praticamente pronta, né? A do grupo 1 já foi colocado todos os quadrinhos e sorteamos alguns números para ver o que acontece. Então percebam, olha só, faz de conta que sorteamos aqui o C4, não sei se a câmera vai pegar, C4. Bom, o que é que acontece com o C4, professor? O aluno vai precisar identificar aqui, ó, letra C, 1, 2, 3, 4, C4, certo? O mesmo caso vai acontecer no grupo 2. As perguntas são feitas de maneira simultânea. A pergunta C4 é a seguinte: identifique uma letra que tem 3 sons diferentes. É uma questão que trabalha fonologia. Nós sabemos que a letra X ela tem 3 sons diferentes. Então, nós vamos colocar aqui, vou diminuir a tela, para a gente colocar letra. O grupo 1 respondeu letra X. O grupo 2 respondeu letra X também. Vou colocar o X aqui dentro das aspas, certo? Bom,
Agora, o que é que acontece? Vamos supor que outra pergunta seja feita ao aluno. Nós temos aqui a pergunta A6. Olha se dá para pegar direitinho. A6. O que é que acontece com a A6? O aluno vai identificar a letra A, 6. Aqui já tínhamos colocado para explicar a sequência do jogo. A pergunta A6 era: escreva a palavra asepsia. O primeiro grupo escreveu asepsia desta maneira que você está vendo aqui. O segundo grupo escreveu a palavra asepsia desta outra forma. É uma pergunta de ortografia. Quando a gente entende que a palavra asepsia se escreve com 2 S, na hora do professor receber as cartelas para fazer a conferência, ele vai perceber que o aluno errou a escrita de asepsia aqui, enquanto o outro aluno acertou. Isso significaria que se nós fôssemos ver nesse instante qual grupo ganhou, esse grupo 2 teria ganho. Mas lá embaixo, já antecipando aqui outras perguntas, vejam que uma das perguntas era: qual o plural do substantivo cidadão? Os alunos do grupo 2 colocaram cidadãos. Os alunos do grupo 1 não responderam nada porque não souberam. Faz de conta, né? Então, o plural de cidadão não é cidadãos. Significa que este grupo 2 ainda não teria fechado a sequência por conta desta resposta que está errada. Vamos supor que outra pergunta seja feita aos alunos. E agora saiu a pergunta E1. Pergunta E1. A pergunta E1 era a seguinte: uma palavra com 5 sílabas que contém a letra A em todas elas. O grupo 1 pensou muito, quebrou a cabeça e achou a palavra abacatada. 5 sílabas com a letra A em cada uma. O grupo 2 escreveu apavorada. E você vê que apavorada tem uma sílaba que nós temos um O e não um A. Isso significa que o grupo 1 acertou o E1 e agora eles conseguiram fechar o jogo. Olha só, 6 perguntas com 6 respostas corretas, certo? Aqui, a 1, por exemplo, a pergunta era: diga o nome de um texto de opinião jornalístico. Artigo de opinião. Uma pergunta sobre pronome possessivo na resposta. Quaisquer, mel, abacatada e xerox. Então, o grupo 1 fechou. O grupo 2, por conta de cidadãos, não teria conseguido fechar o jogo ainda nesses 6 acertos. Bom, tudo bem. Grupo 1 foi o vencedor. O jogo termina aqui? Não, porque outras coisas podem ainda acontecer durante o jogo. Lembra que nós falamos da questão do segundo objetivo do jogo, que era justamente perceber qual grupo ia conseguir fazer a maior quantidade de respostas possível? Então o jogo pode continuar, ele não precisa acabar tão rápido. Assim, pode acontecer de o mesmo grupo que fez uma sequência de 6 ser o grupo que mais acertou perguntas, ou nós podemos ter uma outra equipe que conseguiu acertar mais perguntas. Nas duas formas, haverá 2 vencedores. E é bom porque, diferente do bingo original, né, quando um jogador bate, acabou o jogo. Aqui o jogo continuaria, certo? Bom, pessoal, então, essa foi a experiência feita em sala de aula. Funcionou e eu espero que vocês possam aproveitá-la também e fazê-la. Até mais!